Alô, bom dia, bom dia, bom dia. O meu som está audível? Opa, sim, 100%. Bom dia a todos. Nesta terça-feira, pós-feriadão, chegando nas plataformas digitais aqui da Banda B, no Instagram da Banda B, também no nosso facebook.com/Banda B, portal Banda B, e YouTube também. Banda B é o canal no YouTube, é só você curtir, compartilhar, fazer o seu comentário, que hoje a gente vai entrevistar aqui, vamos tentar mais uma vez entrevistar o candidato do Partido dos Trabalhadores, Paulo Opusca. Na semana passada nós tivemos um probleminha de conexão e a entrevista foi remarcada para hoje, terça-feira. Da mesma forma será feito com a Letícia Lans amanhã. Também está programada essa entrevista para amanhã. Estamos aqui esperando o contato do candidato Paulo Opusca. Tomara que hoje tenhamos um pouquinho mais de sorte com a conexão pela internet. Enquanto isso, você vai entrando e vai conversando com a gente aqui. Paulo Opusca, 43 anos. Paulo Opusca tem 43 anos. É advogado, mestre, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor de Direito e Processo do Trabalho e professor permanente no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Já está conosco, para nossa satisfação aqui. Tenha um bom dia, candidato. Eu passava aqui... Bom dia. Eu passava aqui vamos dizer assim, o seu currículo, né? Apesar de já ter trabalhado numa gestão municipal, no governo Fruit, é a primeira vez que o senhor se candidata, né? E tem como vice o delegado Pedro Felipe da ala evangélica. Bom, a gente tem 20 minutos de entrevista, quanto mais sucinto o candidato for, mais a gente vai explorando aqui os planos de governo e também as perguntas. 20 minutos que começam a valer a partir de agora, e já agradecendo também a sua participação. Bom dia, candidato. Na última eleição, em 2016, o Partido dos Trabalhadores, o candidato do PT, teve cerca de 5% dos votos. O senhor acredita que pode mudar esse cenário em 2020? Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes, telespectadores. Obrigado pelo convite. Eu só estou com um probleminha na tela, Paulo. Eu tinha avisado antes já. Tomara que não aconteça nada, mas vamos tocando. Tá bom. Veja, tá muito bom. Nós estamos com um mundo em 2020 bem diferente do que veio até aqui, inclusive pandemia, etc. Eu não sei nem te dizer o número de pessoas que vão votar, se por causa da pandemia vai aumentar, diminuir, o que é que vai acontecer nesse sentido. Eu sei que a gente já percebe, por exemplo, que as pessoas têm uma leitura diferente do que tinha no cenário de 2016. Eu lembro de fazer campanha em 2016, eu estava ainda no Rio Grande do Sul, o PT sofreu bastante, vamos dizer assim, não sei se dizer se foi rejeição, mas tensão. A eleição foi tensa. No Rio Grande do Sul, menos. Tá normal ou tá caindo? Tá normal. Pode continuar. E aqui em Curitiba também. Principalmente por conta daquele movimento todo que recai aí na... Opa, voltamos. Voltamos. Então tá, vamos lá. Eu acredito que o cenário de agora é um cenário diferente. As pessoas estão escutando mais, estão ouvindo mais. As pessoas têm sido receptivas com as propostas. Eu tenho ido à rua bastante, nos bairros, principalmente de periferia, discutido. Fiz muita live de março até julho. Eu acho que a gente vai ter surpresa nessa eleição. Não sei te dizer total, mas eu acredito que vamos ter. O senhor pregava antes dos partidos concretizarem os seus candidatos em uma união de forças, principalmente de oposição aqui em Curitiba, como o PSOL, o PCdoB, até mesmo o PDT. Por que isso no papel não conseguiu tirar do papel essa sua intenção dessa união entre partidos para ter aí uma força maior dentro da competitividade das eleições para esse ano? Eu fui o primeiro a propor essa discussão toda. Falei com o PSOL, falei com o PCdoB. No caso do PSOL e PCdoB, o problema era a chapa de vereadores. Eles precisavam ter candidatos para eleger um vereador. PCdoB pensando no futuro, PSOL pensando no seu primeiro vereador, e acho que a leitura está certa. Eu entendo. Agora, talvez a gente tenha mais discussões para essa frente. PV a gente chegou a discutir também. O Rede a gente chegou a discutir.
O PDT, quando era a candidatura do Gustavo, tinha um perfil diferente do nosso perfil. O perfil do Gustavo é um perfil diferente do Goura. O Goura tem um perfil, de certa forma, próximo ao que seria a nossa candidatura, mas tem uma diferença específica em relação à questão da defesa dos trabalhadores. Essa marca bem. Mesmo assim, a gente procurou, e naquele momento o PDT não quis fazer a discussão. Agora, cada um está fazendo a sua campanha, vamos pensar o que vamos discutir no segundo turno. Bom, falando no seu plano de governo, o senhor fala em transição ecológica. Quais são as medidas práticas e viáveis para tornar Curitiba uma cidade mais sustentável? Veja, a cidade no começo, se a gente pensar 20 anos atrás, ela tinha um projeto de sustentabilidade interessante. Começava na reciclagem do lixo, passava pela questão dos bosques, mananciais, etc. Mas sempre faltou uma questão política ligada diretamente à questão ambiental, que é a questão do desenvolvimento social, da falta de política pública na região da periferia e da falta da política pública que vai da questão habitacional, passa pela questão da pobreza, passa pela questão da saúde, educação e saneamento básico. Isso também é meio ambiente. Quando a gente tem essa discussão, a gente percebe que esse projeto em Curitiba sempre foi um projeto que não aparece com tanta força, e o PT vem denunciando isso nos últimos 20 anos. O que falta para uma Curitiba ecológica é o comprometimento com o desenvolvimento de todos, principalmente de quem tem menos acesso à política pública. Agora, falando em ecologia, no processo de uma transição ecológica, como o senhor mesmo diz, isso também acaba levando a outro assunto, que é o transporte público aqui na capital paranaense. Como manter um transporte de qualidade com a passagem, um custo, uma tarifa que seja acessível para o cidadão, atraente, sem subsidiar as empresas, como é feito há alguns anos ou décadas aqui em Curitiba? Antes de responder isso, a gente tem que pensar uma primeira coisa. O contrato da Urbis, esse contrato específico com as empresas de transporte, foi questionado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, foi questionado por ações judiciais e por órgãos de controle. É preciso, de fato, a gente perceber e discutir o que está acontecendo agora nesse contrato. Precisa chamar todas as partes e fazer uma espécie de, não sei se audiência pública, ou se uma discussão coletiva, que possa, de fato, ver como é que a gente vai ter solução para isso. Porque são dois problemas, duas pontas. O prefeito atual faz um repasse complexo, complicado, questionável, e as empresas não saneiam o sistema. Não teve resultado objetivo. Não melhorou o sistema por conta do repasse. Por que isso aconteceu? Essa é a grande pergunta. É isso que a gente vai ter que pensar. O prefeito tem que ter pulso firme e força para fazer essa discussão. Esse problema é o atual. Na sua proposta de governo, diz que cerca de 10% da população de Curitiba vive em moradias irregulares, e também cita a questão dos moradores de rua. Qual a solução para essa população ter acesso a uma moradia regular? Veja, são 4 questões. Primeiro, como é o funcionamento atual da Coab? Parece que dá sinais de esgotamento. Segundo, uma série de habitações populares em Curitiba, de imóveis desocupados na região central, na região de determinados bairros, que poderiam ser ocupados por um projeto que há muito já foi pensado, que é o condomínio social. Um projeto que precisa trazer para nós a ocupação pública de determinados imóveis, com política pública, que possa levar à melhoria da condição da pessoa em situação de rua. E um projeto de habitação, o problema é que isso tem financiamento federal, ou internacional, ou estadual, e aí vai requerer toda uma discussão e um planejamento para isso. Quando acaba o Minha Casa Minha Vida, eu tenho uma população específica que é atingida. E mais, aqueles que já no passado tinham projetos parecidos, ainda não têm até hoje, mais de 20 anos, o seu título de crédito, título de imóvel, com a titularidade nele. A situação se perpetua. Então é preciso uma força-tarefa aí forte para desenvolvimento social. A nossa proposta é a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Social que una urbanismo, habitação, desenvolvimento social e pessoas em situação de rua. Juntos
essas políticas vão atingir e vão diminuir a questão da pobreza e miséria que acaba vindo para o centro da cidade e tem efeito diretamente na questão urbana. E isso a gente tem que cuidar para frente. Bom, daqui a pouco a gente vai falar da crise hídrica, mas agora tocando também num ponto que a população de Curitiba precisa, utiliza, e até mesmo a população de uma maneira geral da região metropolitana. Por exemplo, tem gente que mora em outros municípios que vem utilizar o serviço de saúde aqui na capital paranaense. Isso não é de hoje. O senhor fala em ampliação do Sistema Único de Saúde. O senhor é a favor das organizações terceirizadas, das OSS? Realizar essas parcerias são saudáveis ou o senhor é contra? Boa pergunta, Paulo. Veja, a ampliação do SUS, primeiro a gente vai ter que ter um conhecimento técnico da gestão em relação ao SUS. Uma coisa são os técnicos. A Secretaria de Saúde de Curitiba, ela tem os técnicos muito bem formados, uma das melhores do Brasil. Perceba que na crise, inclusive o governo federal, quando o Mandetta era ministro, ele reconhece a força do sistema SUS desenvolvido em Curitiba. Nossa proposta é ampliação, porque dentro do orçamento do SUS, a gente tem condição de planejamento para ampliação, mas precisa dominar isso. E o técnico que está ao lado do prefeito precisa ter essa assessoria fina para poder dominar. A nossa proposta é que, veja, eu não vou dizer para você o seguinte, precisamos reestatizar aquelas unidades que já estão terceirizadas. É difícil isso. Seria uma proposta que teria uma falta de viabilidade jurídica e administrativa. E além de gerar uma guerra muito grande. Que a gente já viu em outros momentos. Eu diria o seguinte, vamos ampliar o SUS naquilo que é possível e vamos tentar mediar a situação do público-privado nas parcerias que já existem com as OS que estão por aí. A gente pode ter crítica, como é que eu vou te dizer, principiológica da OS. Mas uma vez a OS funcionando, é difícil você querer desmontar. A gente não pode se iludir. Bom, para 2021, tirando aí, a gente sempre imagina num cenário pós-pandêmico, né? O que o senhor vai fazer com relação à crise hídrica? Quais as atitudes que um prefeito como o de Curitiba, né, pode tomar e ter viabilidade na concretização de um plano para tentar minimizar a situação que a gente está passando nesse momento e, pelo jeito, ele deve se perdurar, infelizmente? Tem uma questão básica. Toda família tem que ter reservatório. A nossa proposta é caixa d'água para toda a família. Você vai dizer que é caro. Olha, é mais barato isso do que, por exemplo, metade do que foi passado para o transporte coletivo. Isso cálculo já foi feito. Segunda coisa, fundamental a retomada da educação ambiental, que já existe nas escolas, mas precisa vir através de campanha de comunicação da prefeitura, como várias que já foram feitas. A questão dos mananciais, a Secretaria do Meio Ambiente precisa retomar, principalmente os lugares para planejamento. Desde 95, Paulo, a ANA, a Agência Nacional, já avisa a possibilidade dessa crise que está aqui posta. É preciso retomar o planejamento, é preciso discutir a contratualização com a Sanepar, é preciso ver como é que a gente vai poder fazer para poder não acontecer de novo uma crise como essa, que está prevista para ser saneada em fevereiro do ano que vem. E, por último, fundamentalmente a questão da reciclagem do lixo, do esgoto, de todo em Curitiba e gera assoreamento de rio. A gente vai ter que pensar sobre isso também. São 4 eixos, acho que estão colocados aí no plano. Eu vou passar para outro assunto para tentar falar sobre quase tudo. Isso aí. O senhor falou educação, então puxando para a área educacional. O senhor fala que o ensino da periferia ele não tem a mesma qualidade que o aluno que mora em áreas mais centrais ou tem acesso a escolas particulares. Como é que na sua gestão, do seu governo, o senhor vai fazer para eliminar essa diferença que o senhor diz que existe? Eu acho que não é bem isso. A periferia tem a mesma qualidade do centro porque os professores são muito qualificados na nossa rede. O que acontece é a falta de acesso a material básico e política pública.
O erro não está no professor. O professor vem sido formado nos últimos 25 anos. Porém, a formação parou. O investimento na escola e no professor, no servidor, parou. Salário congelado, plano de carreira eliminado, progressões eliminadas. Isso aí afeta diretamente a qualidade do serviço. A nossa proposta está na retomada, na revogação do pacotaço do Greca e retomada do planejamento para poder qualificar os professores como já são qualificados, melhorar a qualificação e dar acesso a todas as escolas de uma boa qualidade com a infraestrutura necessária. Educação tem que ser prioridade, assim como saúde. O recurso é grande, Paulo. O recurso da educação e da saúde são os maiores do orçamento de qualquer planejamento, de qualquer PPA, né? Eu citei essa diferença que pode ser vista na qualidade de ensino pelos índices que o seu próprio plano de governo apresenta, que na periferia, infelizmente, os índices e indicadores de aprendizagem são diferentes, são piores do que os alunos de escolas particulares ou da região mais central aqui em Curitiba. Mas eu não atribuo isso à qualidade do ensino. Eu atribuo a toda a desigualdade social e mazela que vive esse povo da região metropolitana limítrofe com a nossa periferia. Guarda Municipal, Segurança Pública na sua gestão. A proposta do Pedro Felipe, nosso vice, que vai ser aí o responsável por essa política pública, ela é da Polícia Cidadã. A proposta que aparece no plano de governo é a transformação da Guarda numa agência que possa ter autonomia, inclusive orçamentária. A partir disso, vamos discutir a função e a finalidade da Guarda, com a Guarda e com especialistas sobre Guarda e Segurança, para a gente poder retomar uma média entre um modelo tradicional, digamos assim, e um modelo cidadão, no qual as outras políticas públicas, de forma transversal, afetem a política da Guarda. Cultura, educação, esporte, isso faz a juventude ter ocupações, inclusive trabalho e renda, que possam tirar a possibilidade desse jovem, desse adolescente ir para a violência. Que aí está o segredo. O segredo é política pública. A Guarda tem que fazer seu papel, mas ela não pode enxugar gelo, que é o que acontece no momento. Bom, falando sobre a questão da opinião pública aqui em Curitiba, na região metropolitana de um modo geral, sobre a imagem do Partido dos Trabalhadores, que a gente nota pelos comentários ainda é muito vinculado ao petrolão. De que forma isso afeta a imagem do Partido dos Trabalhadores e, por consequência, uma candidatura de um vereador ou até mesmo a Prefeitura de Curitiba? Vamos lá. O PT fez o maior programa de transferência de renda na história do país. O PT combateu a fome, elevou a classe C para B, elevou a classe D para C. O PT, em 2014, alcançou o pleno emprego. O PT fez o maior programa, quadruplicou o número de universidades no Brasil. Criou o Pronatec, criou o Reúne, o ProUni. Ou seja, as políticas públicas de desenvolvimento no PT foram as mais fortes. Essa questão da Petrobras ainda vai ser objeto de discussão muito forte ao longo do tempo. A maior empresa do Brasil, hoje, está destruída e o motivo fundamental tem muito mais, na minha opinião, a ver com a questão econômica do que necessariamente com a gestão ou com a questão da corrupção. Mas isso é um tema que tem que ser abordado em campanhas federais, eu acho. Nós temos que dizer o seguinte: do lado da Repar, tinha a Ultrafértil, hoje tem uma empresa abandonada, e todo o produto que era feito ali servia para ser, por exemplo, produto químico para o agronegócio. E hoje a gente importa isso. O presidente da República importou da China esse produto que nós fabricávamos no Brasil, e ele nega importar a vacina. Você veja que loucura. A vacina não pode, mas o produto químico para o agronegócio ele importa. A gente precisa fazer com que o Brasil gere emprego e produza a sua própria, da matéria-prima, o seu próprio manufaturado industrializado, para a gente poder crescer economicamente. Bom, a Ultrafértil, aquele pátio lá, aquela área está abandonada. Ao lado ali da Repar, né? Da refinaria Getúlio Vargas. Faltando
2 minutinhos para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Eu deixo então o espaço aberto para o candidato Paulo Pusca, do PT, realizar suas considerações finais. Eu agradeço imensamente o teu convite, Paulo, a Banda B, pela entrevista. Digo o seguinte, o Partido dos Trabalhadores sempre esteve do lado dos trabalhadores. Sempre esteve do lado da empregada doméstica, fez a lei que mudou a condição econômica, defendeu a CLT, defendeu a possibilidade de acesso à universidade. Tem várias famílias que tinham o sonho de ter o filho na universidade, depois do PT as pessoas se formaram e hoje têm um diploma. O país está numa grande crise e a esperança precisa voltar para as pessoas. Votar no PT é voltar a sorrir, voltar a ter esperança, voltar a ter comida na mesa, voltar a ter dinheiro no bolso, voltar a ter médico de família, voltar a ter esperança num Brasil melhor e um futuro melhor. É essa a nossa ideia fundamental e principal. Obrigado, meu caro. Obrigado ao candidato Paulo Pusca, do PT. Valeu, tenha um bom dia. Grande abraço, obrigado.